Olá, irmãos! Olha aqui nós de novo para a segunda aula desse panorama do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula e vamos seguir. Nós falamos na primeira aula a respeito de cânon, formação do Antigo Testamento, como nós chegamos, né, nesses livros que nós temos hoje nas Escrituras, e nós esclarecemos isso na primeira aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre Gênesis, né, a criação e as origens de todas as coisas, né? O nome dessa aula é Gênesis e as origens. Eu quero ler um texto com vocês, já no início das Escrituras. Primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, irmãos, o que eu quero ressaltar, antes da gente partir para a aula propriamente dita, eu quero dizer para vocês, eu gosto muito e eu opto por ler Gênesis de 1 a 11 literal. Tá? Tem muitos teólogos que optam por não ler literal, e está tudo bem, nós só não podemos perder de vista o que Gênesis tem a nos dizer, e que Gênesis é palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Então, isso nós não podemos perder de vista, tá? Então, nós começamos aqui, irmãos, falando a respeito do período de tempo de Gênesis, entre Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. Por quê? Gênesis, irmãos, de 1 a 11, é um escrito muito antigo e, por isso, muito difícil de nós cravarmos uma data. Quando aconteceu? Em que data específica aconteceu? É difícil cravar essa data. Os teólogos conseguem, tentam, né, e conseguem chegar numa data por aproximação, mas é muito difícil nós cravarmos a data de Gênesis 1 a 11 com exatidão. Então, esses primeiros 11 capítulos aqui, irmãos, eles são basicamente uma introdução ao livro de Gênesis. E, inclusive, eles possuem uma forma literária distinta dos outros capítulos. Então, a forma literária de Gênesis de 1 a 11 é distinta dos capítulos que se seguem, né, do 12 até o final de Gênesis. Então, nós temos alguns detalhes em Gênesis 1 a 11 aqui, que são contém muitas coisas aqui e que às vezes é difícil para nós entendermos e tal. E a partir do capítulo 12 vem o chamado de Abraão, e Gênesis então começa a desenvolver, começa a nos explicar o desenvolvimento do povo de Deus e do agir de Deus a partir desse povo, né? Mas nesses 11 capítulos aqui, eles possuem dentro deles algumas narrativas, grandes narrativas, né? Então nós temos aqui 4 grandes narrativas. Nós temos a criação, nós temos a primeira grande crise, que é a queda do homem, já em Gênesis 3. A segunda grande crise, com o dilúvio, né, e o juízo de Deus caindo sobre a terra. E a terceira grande crise, com Babel. Então nós temos essas 4 narrativas: criação, primeira, segunda e terceira grandes crises em Gênesis 1 a 11. Então algumas teses, irmãos, elas são levantadas por teólogos como John Alton, por exemplo, e que valem a pena a gente ressaltar aqui, antes de nós começarmos e entrarmos de cabeça em Gênesis propriamente dito. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos saber é que nós precisamos tirar as lentes do século 21. Então, nós não podemos ler Gênesis de 1 a 11, que são basicamente um escrito muito antigo, de forma como se fosse um livro moderno. Então, o que é importante, irmãos? O autor, ele não tem o intuito de nos escrever um livro científico. Isso é importante. O autor de Gênesis não está preocupado com ciências. O conteúdo de Gênesis 1 a 11, a preocupação é uma preocupação basicamente teológica. Então ele não tem essa necessidade de nos explicar algumas coisas. Então o autor ele não tem conhecimento de física, biologia, geologia, cosmologia, né? Então assim, as pessoas às vezes têm,
essas coisas aqui não têm explicação. Bom, Gênesis não está preocupado em nos escrever e falar sobre ciências. E John Alton ainda ressalta, irmãos, que a autoridade de Gênesis não está em sua historicidade em si, mas em sua mensagem principal como palavra inerrante inspirada por Deus. Então, basicamente, irmãos, Deus revelou a forma que ele age no mundo. Como Deus opera no mundo e não como o mundo opera. Então, essa é a mensagem de Gênesis 1 a 11 e é o que Deus está revelando para nós. Como ele opera no mundo, como ele age no mundo, como ele é para o mundo, né? E não como o mundo opera e como as coisas elas funcionam propriamente dito. Então isso pode ser, irmãos, algo libertador para pessoas que se prendem às vezes a detalhes, né? Ah, como pode uma enchente encher o mundo inteiro? Como pode uma cobra falar? Como pode, irmãos? Lembrando que nós estamos falando do Deus Criador de todas as coisas. Então, isso é importante para que nós possamos entender algumas coisas. Só que também nós não precisamos nos prender a detalhes como estes. Nós precisamos ir para frente, porque a mensagem de Gênesis é teológica. Então, irmãos, vamos em Gênesis falar especificamente de Gênesis. Gênesis começa, o significado de Gênesis é basicamente início, princípio, né? Então, Gênesis marca não só o começo da Bíblia, o começo das Escrituras, mas como marca o começo de todas as coisas, né? A mensagem de que Deus é um Deus criador e soberano sobre todas as coisas. Isso que é importante para nós. Isso é uma das coisas que precisam ficar muito claras para nós, que o Senhor é aquele que está no controle de tudo. E se o Senhor está no controle de tudo, Deus não nos deve explicações e Deus não precisa nos convencer de nada. Então, Gênesis não tenta provar a existência de Deus. Gênesis parte do pressuposto de que Deus existe ou de que Deus é aquilo que é o soberano sobre tudo. Então, Gênesis, o começo das Escrituras, o Gênesis, já parte de um pressuposto que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, nós podemos partir daqui já sabendo que Gênesis é um livro, então, de fé, meus irmãos. Então, isso precisa ficar claro para nós. Existem duas posições completamente antagônicas com relação à criação. A primeira diz que o relato de Gênesis não é cientificamente confiável. O outro lado argumenta que a questão não é saber se a Bíblia é cientificamente confiável, mas se a ciência é biblicamente confiável. Então, irmãos, são duas posições antagônicas, né? Apesar de que, com o passar do tempo, existe alguns pontos de encontro entre fé e ciência, alguns pontos de convergência. Por exemplo, podemos ver alguns detalhes interessantes, como o Espírito de Deus que paira sobre as águas, né? O Espírito de Deus que paira sobre a criação, desenvolvendo-a e transformando-a. Então, depois de Gênesis 1:9, do versículo 9, tem um detalhe interessante ali sobre como a terra estava submersa, completamente submersa. E é algo que a comunidade científica afirma que em dado momento a terra esteve completamente submersa. Então, parece que Gênesis nos fala isso, que a Terra esteve submersa, coisa que a comunidade científica também alega e assume que existiu um momento em que a Terra esteve completamente submersa. Então, outro ponto interessante que nós devemos salientar é o que alguns teólogos também afirmam, que a palavra bara, criar, invoca a ideia de fazer algo a partir do nada, e ela foi usada por 3 vezes no relato da criação, sendo a primeira delas em Gênesis 1:1, e depois dos versos 2 aos versos 20, as palavras utilizadas para o começo, ali, criar, são palavras diferentes. Elas indicam mudança, alteração de algo
existente. Então Deus cria todas as coisas e a partir das coisas criadas, ele desenvolve as demais. A palavra bara acontece novamente no verso 21, no relato da criação dos animais marinhos, que é um outro ponto de encontro com a ciência, porque eles vão assumir que a vida marinha começa dentro da água mesmo, né? Ela não é algo desenvolvido. Então, aqui é outro momento onde a palavra bara é usada. E depois bara, irmãos, aparece no verso 27, na criação do homem. O relato da criação engloba o começo de tudo o que existe no universo, e depois desse ato, o Espírito de Deus muda a sua atuação e passa a desenvolver o que já havia criado. Então, nesse ponto, irmãos, podem existir alguns paralelos com a ciência, né? Existe um detalhe, irmãos, que criacionistas e evolucionistas não concordam, que são os chamados elos perdidos. Então, esses elos perdidos eles são focados em 3 perguntas: como tudo começou, como a vida vegetal passou a ser animal e como a vida animal tornou-se vida humana. Então, aqui, criacionistas e evolucionistas se opõem completamente. Então, Deus começa tudo e tudo começa em Deus. De modo, irmãos, que a nossa existência como um todo depende única e exclusivamente de Deus. Deus começa tudo. Tudo começa em Deus. Então, nós devemos ter em mente, irmãos, que as Escrituras são de fato um livro de fé e a lemos com a consciência e convicção de que Deus é o Senhor sobre tudo. Se tratando do livro de Gênesis, irmãos, nós devemos basicamente e primariamente começar com essa mentalidade, né? Que Deus é o Criador de tudo, tudo começa em Deus e Deus opera com seu poder sobre tudo. O autor de Gênesis ele não se identifica ao decorrer do livro, mas muitos argumentam que o melhor candidato para ser o autor do livro de Gênesis é o próprio Moisés. Em Gênesis 1 e 2, irmãos, nós temos 2 narrativas diferentes sobre a criação. Então perceba, do capítulo 1, nós vemos o relato do capítulo 1, a famosa narrativa de 6 dias, e no 7º, o descanso de Deus, onde ele cria a vegetação, né? E por último ele vai criar o homem, e depois o descanso. A segunda, em Gênesis 2, ela é um pouco diferente. Vai dizer que Deus cria primeiro o homem e depois a vegetação, e então percebe que o homem está solitário e cria a figura feminina. São diferentes relatos, mas eles não são contraditórios, eles cumprem um papel sobre a intenção autoral de Gênesis. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que em Gênesis 1 até o capítulo 2, verso 3, nós temos uma forma dividida em dias, onde o homem é criado no 6º dia, seguido do sábado, que é o Shabat divino. Mas no relato de 2, né, do capítulo 2, verso 4 até o verso 25, nós temos uma outra forma de contar a mesma história. Mas agora, essa outra forma tem o homem como o personagem principal da narrativa. Então, na primeira parte, Deus é referido como o Elohim. Então, no primeiro capítulo, Deus é referido como Elohim. E na segunda, o substantivo Elohim é acrescido do nome pactual de Deus, Yahweh, o tetragrama, né? Yod-Re, Vav-Re. Para Israel, irmãos, o Deus que criou tudo é o Deus que escolheu e redimiu o povo por meio de uma aliança feita com eles. Então, mesmo que na nossa língua isso não signifique lá muita coisa, o que nós conhecemos como Yahweh ou Yahvé, né? Javé, para ser mais abrasileirado, é um nome pessoal de Deus.
né, que significa uma relação íntima. Enquanto Deus é um Deus de poder que criou todas as coisas. Então, Deus é um Deus de poder, um Deus que criou todas as coisas. Né? O Deus que criou todas as coisas. Elohim. E Yahweh é um Deus mais próximo, é uma relação um pouco mais íntima. Então, o prefixo El é um nome genérico que indica divindade. Mas a partir daí, nós temos alguns sufixos que dão especificidade àquilo que é genérico. Se El é genérico, depois os sufixos vão dar especificidade ao que é genérico. Exemplo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus acima de todos os deuses. Elohim é um genérico que indica que ele é Deus. Então, Deus criou todas as coisas. A partir do relato 2, nós temos então Yahweh, um Deus mais próximo, né? Então temos em Gênesis 1, irmãos, a divisão onde os atos criativos de Deus são introduzidos pela forma do discurso divino. E disse Deus, o ato criativo colocaria fim ao caos silencioso, onde o ato de dar nome significa o exercício de um direito soberano. E quando Deus cessa de falar, esse seria então, de fato, o descanso de Deus, onde cessa a atividade criativa de Deus, mas onde começa o reinado do ser humano sobre a terra. Então, o nosso objetivo aqui, irmãos, não é saber se os 6 dias são literais ou se esses 6 dias representam milhares de anos. Né? Nós não teríamos tempo de abordar todas as correntes aqui, mas é de fato saber que Deus criou todas as coisas e Deus se relaciona com o seu povo. Então veja, irmãos, apenas nós precisamos ter aqui um panorama sobre 3 posições básicas aqui a respeito desse período da criação. Nós temos primeiro o criacionismo de Terra Jovem. Então o criacionismo de Terra Jovem acredita basicamente que o mundo tem só 6.000 anos e que a criação foi feita em 7 dias literais, incluindo o descanso de Deus. Então, o criacionismo de Terra Jovem acredita dessa forma. 6.000 anos, 7 dias literais de criação, incluindo o descanso, né, o Shabat divino. Depois nós temos a segunda posição, que é o criacionismo de Terra Antiga, que acredita que Deus criou todas as coisas. Sim, Deus é o criador de tudo, mas que a Terra possui bilhões de anos, como a geologia mostra, e Deus usou todo esse processo para criar todas as coisas. Então, o criacionismo de Terra Antiga diz: a Terra tem bilhões de anos e esse processo de bilhões de anos Deus usou para criar todas as coisas. E tem o criacionismo evolucionário. Esse aqui é um pouco menos aceito, mas eles acreditam que não há contradição entre a fé e a questão da evolução, porque o Senhor poderia muito bem ter conduzido um processo biológico evolutivo. Beleza? Então essas são as 3 posições. Nosso objetivo definitivamente, irmãos, não é debater sobre elas, mas é entender que Gênesis 1 e 2 tenta nos fazer entender que só há um único Deus, Criador de todas as coisas. Um único Deus que merece adoração, um único Deus que merece louvor e um único Deus eterno, que é a origem e o destino de todas as coisas. Então Deus é a origem, tudo parte de Deus, mas Deus também é o destino de tudo, tudo vai para Deus. Então, irmãos, uma vez que falamos a respeito da criação do cosmos, e já falamos da existência eterna de Deus como aquele que vamos passar a uma parte mais pessoal sobre a criação, que é a criação do homem. O homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. É isso que podemos ver no relato da criação, e muitos erroneamente vão argumentar que Deus então, se nós somos criados à imagem de Deus, Deus possui 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Deus tem exatamente
essa forma aqui, porque nós somos a imagem de Deus. Inclusive, algumas seitas, irmãos, defendem a ideia de que Deus tenha de fato um corpo físico como o nosso, né? Mas essa imagem de Deus em nós se refere àqueles atributos ou aquelas qualidades que há em Deus e que ele transmite a nós, que ele transfere a nós, né? Ele transfere esses atributos para a humanidade, como inteligência, por exemplo. Né? Somos seres pensantes e inteligentes, coisa que Deus nos deu, né? Emoções e assim por diante, coisas que Deus compartilha conosco, né? Não em plenitude, obviamente, não somos inteligentes nem amorosos como Deus é, mas são alguns atributos que são transmitidos a nós. Esse é um aspecto, irmãos, que nos diferencia do restante da criação. Perceba, os humanos, os animais, eles não são seres pensantes, né? E nem são seres emocionais, ainda que alguns vão dizer assim, poxa, pastor, mas os cãezinhos sentem amor, né? Se sentem sozinhos, né? Mas eles não são seres basicamente puramente emocionais, né? Eles não são seres pensantes, apesar de que, né, são sim inteligentes, mas não são. Há uma distinção clara entre o mundo animal e o mundo humano, né, o mundo racional. A Bíblia da Fé Reformada, irmãos, diz: Deus é um ser inteligente e moral, e nós também somos agentes morais equipados com mente, coração e vontade. Essas faculdades tornam possível para nós espelhar a santidade de Deus, a qual era a nossa vocação original. Então, o homem ele tinha uma vocação original, que era espelhar a santidade de Deus, e nós, como seres pensantes, né, e nascidos de novo, nós conseguimos, de novo, não em plenitude, mas nós conseguimos fazer isso com o auxílio do Espírito, obviamente, coisas que não é possível aos animais. Parte dessa questão da imagem de Deus, irmãos, inclui o outro aspecto de que seria um objetivo, né, de Deus para o homem, que o homem tivesse domínio sobre a terra. Então nós somos chamados para guardar a terra como vice-regente de Deus e chamados a refletir o caráter justo do governo de Deus, né? Então Deus criou primeiro o homem, depois Deus cria a mulher, pois Deus, né, viu que o homem estava só, ele proveu uma auxiliadora. Então, alguns vão argumentar, irmãos, que o termo auxiliadora não é um termo bom para ser usado, porque auxílio é algo que você pode negar. Então, se você me oferece auxílio para alguma coisa, eu posso dizer: não, não, não quero o seu auxílio, não quero a sua ajuda. Então, o termo mais. Um termo melhor para se referir à esposa seria como de fato uma parceira, né? Alguém que está lado a lado, alguém que vai me auxiliar, vai me ajudar, né? Então, talvez você está pensando assim, poxa, mas auxiliadora alguns vão dizer que auxiliadora não transmite de fato o que Deus gostaria, né, de que homem e mulher fossem. Eles queriam que eles fossem de fato unidos, né, juntos, de fato que um não pudesse existir sem o outro, né? Então perceba, né, irmãos, para que a humanidade consiga prosperar e se reproduzir, é necessário um homem e uma mulher. Caso contrário, não tem como. Então, é mais que auxiliar, né? É andar de fato lado a lado. Então, Deus provê ao homem essa pessoa, que é a mulher, sua esposa, e, e descobrimos então, irmãos, que quando o Senhor uniu homem e mulher, naquilo que nós chamamos de matrimônio, né, de casamento, eles se tornam uma só carne, se complementam, formando um homem inteiro ou uma humanidade completa. Então a humanidade é completa quando o homem e mulher
são unidos. Então, nesse ponto, irmãos, Deus estabeleceu a instituição mais importante sobre a terra, que é a família, que é o lar, que é o casamento. Homem e mulher, ao se unirem, se tornam parceiros para guiarem outros indivíduos, os seus filhos, que se tornarão esposas de outros maridos ou maridos de outras esposas. E daqui em diante, irmãos, essa seria a lei que dá origem, desenvolve e é a perpetuação, né, da raça humana. Essa união de macho e fêmea é de fato um estabelecimento do Senhor para que possamos dar sequência ao plano poderoso do Senhor de criar outros indivíduos. Essas perguntas que o homem busca incessantemente responder, de onde viemos, para onde vamos, qual é o problema do mundo, por que o mundo está como está, por que as coisas estão como estão, essas perguntas que o relato de Gênesis nos responde, mesmo que não seja respondido com todos os detalhes, ela não responde. De onde viemos? De Deus. Para onde vamos? Para Deus. Né? Qual é o problema do mundo? Pecado. Então, assim por diante. Gênesis 3 já vai narrar a queda e a rebeldia humana contra Deus, que dentro da teologia nós chamamos de o pecado original, né? O primeiro pecado. Então, nesse momento, algo grave e espantoso aconteceu, pois a nossa capacidade de espelhar a santidade de Deus ela foi afetada de modo que agora nós somos um espelho obscurecido. Então, mesmo que não tenhamos perdido a nossa humanidade, a nossa capacidade de refletir a santidade de Deus, ela é ofuscada, ela é perdida, né? Nós ainda portamos uma mente, um coração, uma vontade, mas agora completamente inclinados ao pecado, inclinados para o mal, e isso faz do mundo um lugar que ele é, né? Um lugar ruim, mau, né? De completa injustiça e catástrofes e assim por diante, e faz dos homens os seres que são, né? O pecado original. Então, o plano de Deus não era a morte, mas ela afetou toda a humanidade, de modo que o homem morre espiritualmente ao ser apartado de Deus e posteriormente morre fisicamente. Então, mesmo que não fosse o plano de Deus, com o aumento do pecado e da maldade, a própria maldade humana, ela se torna um mal necessário para que tempos, épocas e tiranias passem. O que eu quero dizer com isso? Que imagine você, irmãos, se Hitler não morresse, né? Então a morte ela acaba sendo um mal necessário e em muitos aspectos uma bênção para nós, porque homens maus morrem. Então Hitler morreu, Stalin morreu, alguns outros homens tiranos da história, Nero, né, morre. Então a morte acaba sendo um mal necessário. Uma curiosidade, irmãos, ainda sobre a criação, que eu quero passar rapidamente por vocês aqui, para vocês, por que os homens viviam tanto tempo, principalmente no período antes do dilúvio, né? Algumas respostas são dadas, e longe de eu querer sanar essas respostas aqui, ou ter uma resposta absoluta, nós vamos trazer algumas posições a respeito de por que os homens viviam tanto no tempo, principalmente antes do dilúvio. Se você lê a sua Bíblia, você vai ver que os homens viviam 400, 500, 700, 800 anos, né? Então, a primeira das posições é o argumento de que, naquele tempo, os dias e anos eram contados de uma maneira diferente da atual. Não eram 30 dias, 12 meses e assim por diante. Então, por isso, afirmar que alguém viveu 300 anos não seria 300 anos literais como o nosso hoje. Então, essa é uma das posições, mas até onde nós podemos saber, irmãos, os dias sempre foram contados parecido com o que a gente tem hoje. Então, essa talvez seja uma posição um pouco fraca, mas é uma posição bastante defendida. Uma segunda posição diz que talvez a idade descrita pelo Antigo Testamento não seria a longevidade de um indivíduo, mas a longevidade da sua dinastia ou da sua descendência. Então, quando fala de 500 ou 300, 500 anos, não é que o homem, aquele determinado homem,
viveu 300 anos, mas que a sua família, os seus descendentes viveram por 300, 500 anos. É uma outra posição. Aí você analisa aí se você acredita nessa posição. Eu acho também uma posição um pouco fraca. Outra posição diz que não é preciso encararmos as longas existências como sendo apenas simbólico, mas que nós podemos ver que a condição de vida naquele tempo era completamente distinta e que seria possível para alguém viver por alguns séculos, né? Então, nesse sentido, irmãos, é sugerido que antes do dilúvio havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta. Então, alguns argumentam, irmãos, que o livro de Gênesis sugere que antes do dilúvio não chovia na Terra. Então, não caía chuva como cai hoje. Eles vão argumentar que não existia esse fenômeno na Terra, mas que o planeta ele era envolto por algum tipo de massa de água que proporcionava um clima muito específico para o mundo, mas que com o dilúvio as condições de vida foram completamente alteradas. Depois no dilúvio, na aula sobre o dilúvio, a gente vai ver um pouco sobre como a Terra foi de fato alterada e pode também ter a condição de vida ter sido alterada de uma maneira bem drástica com o dilúvio, né? Uma outra posição, uma outra possível argumentação aqui, seria a de que a longevidade estaria relacionada a uma pureza no código genético, pois aquelas eram as primeiras gerações, eram as primeiras pessoas da raça humana, num tempo em que muitas doenças ainda não haviam sido desenvolvidas, as debilidades do homem ainda não tinham sido desenvolvidas, e por isso aquele povo conseguia viver mais. Uma última posição seria a de que Deus permitiu que essas pessoas vivessem muitos anos para as gerações posteriores, para que as gerações posteriores pudessem usufruir da tradição oral. Então, o que isso significa, irmãos? Lembra que nós vimos na última aula sobre a tradição oral? Então, a tradição oral contava as histórias de maneira fiel das coisas como elas aconteceram. Então, essa última posição, irmãos, ela vai dizer assim que Deus permitiu que os homens vivessem muito para que as histórias fossem amplamente contadas dentro da sua dinastia, dentro da sua geração. Então, irmãos, as gerações posteriores ouviriam de um cara que vivia, que já estava 700 anos na Terra, e ele contava essas histórias. Então, alguns argumentam, irmãos, que isso Deus permitiu viverem muito para que a tradição oral pudesse ser amplamente divulgada. Então, isso corrobora com o argumento que nós usamos na última aula a respeito disso. Qual dessas posições é a certa, pastor? Bom, eu não sei. Gosto dessa última, mas não estou disposto a bater o martelo nela. E a outra posição também de que a vida após o dilúvio foi alterada também, uma posição bem legal. E essa posição também da pureza no código genético também é interessante. E talvez essas três últimas elas possam ser todas, elas podem coexistir entre elas, né? Porque de fato a gente vai ver que as doenças aumentaram muito ao decorrer dos dias, ao decorrer dos séculos, ao decorrer dos anos. Então essas três últimas posições elas podem coexistir. São três posições legais. Qual que é a certa? Definitivamente não sei. Você, o que acha? Então fica aí com a segunda aula a respeito do nosso panorama do Antigo Testamento.